Vamos seguir a sequência e olha o título que eu dei aqui. Caso especial de substância simples. A gente acabou de falar nisso. Quando é que uma substância é considerada simples? Quando ela é formada por átomos de um único elemento químico. A substância simples, ela é formada por átomos de um elemento. Então, para mim, é muito importante qual é a definição de elemento químico. Quando é que eu falo elemento hidrogênio, elemento carbono, elemento oxigênio, elemento nitrogênio, elemento polônio? Olha a definição que o Sassá te deu. Um elemento é um conjunto de átomos que necessariamente tenha mesmo número de prótons. Vamos lembrar uma coisa que a gente viu em atomística? Símbolo do elemento, o número de massa e aqui o número que identifica o elemento. E esse número que identifica o elemento, nós combinamos que é o número atômico, que você sabe muito bem que é o número de prótons. Quando átomos têm o mesmo número de prótons, eles pertencem ao mesmo elemento. Peguei como exemplo o elemento hidrogênio, porque ele é um elemento especial. Eu tenho o hidrogênio 1 e 1, olha lá, número atômico, número de massa. 1 e 2, número atômico, número de massa. 1 e 3, número atômico, número de massa. O que esses três átomos eles têm de igual? Eles têm de igual o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. A química dá um nome bonito. Eles são chamados de isótopos. Lembra que a gente aprendeu que o prefixo iso pressupõe semelhança? Então eu não estou preocupado com o que eles têm de diferente, eu estou preocupado com o que eles têm de igual. Então na natureza, o elemento hidrogênio é um conjunto de três átomos diferentes. São três átomos diferentes, mas que pertencem ao mesmo elemento. Por que o Sassá escolheu o hidrogênio? Porque eu já contei para você, não é a primeira vez que você me vê falar sobre isso. O elemento hidrogênio tem três átomos e eles têm de especial o fato que os átomos têm nomes diferentes. Me escuta pausadamente. O hidrogênio 1 chama prótio. O hidrogênio 2 chama deutério. O hidrogênio 3 chama trítio. Então, o hidrogênio 1, prótio. O hidrogênio 2, deutério. O hidrogênio 3, trítio. Sassá. Eu preciso saber esses nomes? Sim, você precisa, porque esses nomes são muito usualmente cobrados em prova, beleza? É comum que o elemento seja formado por vários tipos de átomos, mas o hidrogênio é o único elemento da tabela periódica de todos os 118 cujos isótopos têm nomes. Perfeito. Já sei o que é substância simples, já sei o que é elemento químico. Perfeito. Agora vamos chegar onde eu queria. Um caso, especial de substância simples. A palavra aqui é alotropia. Essa é uma palavra importante. Guarda o que o Sassá está te falando. Lá na frente, essa palavra vai voltar a aparecer em termoquímica, quando a gente for calcular ΔH. Alotropia é a propriedade pela qual um elemento, substância simples, é capaz de formar compostos diferentes. Já combinamos, compostos, substâncias. Então, quando uma substância simples é formada por átomos do mesmo elemento, mas este elemento é capaz de formar substâncias diferentes, a química chama isso de alotropia. Moleza. Exemplo importante, oxigênio. O oxigênio é capaz de formar duas substâncias, O2 e O3. Vou perguntar uma coisa que me parece bastante óbvia. O que o O2 e o O3 têm de igual? O mesmo elemento.
O gás oxigênio é formado por átomos do elemento oxigênio. O gás ozônio é formado por átomos do elemento oxigênio. O que eles têm de diferente? A quantidade de átomos. Essa molécula tem 2 átomos, a gente chama de diatômica. Essa molécula tem 3 átomos, a gente chama de triatômica. Então, a diferença, olha o símbolo, diferença, diferente. A diferença aqui é o número de átomos. Então, são moléculas que têm propriedades diferentes porque têm números de átomos diferentes, beleza? Outro mocinho super importante é o carbono. O carbono tem 4 variedades alotrópicas. 2 são naturais, 2 são artificiais. A gente está no começo do nosso curso. Nosso curso é muito longo. Então, hoje, vamos falar só de 2, as 2 naturais. A gente fala C-graf e a gente fala CD. Cuidado, esse graf é grafite, esse D é diamante. Carbono grafite, carbono diamante. Quer dizer que eu estou contando para você que no carbono grafite só existem átomos do elemento carbono. Que no carbono diamante só existem átomos do elemento carbono. Qual é a diferença entre eles? A diferença é o chamado arranjo. Arranjo. Lá na frente nós vamos chamar de geometria. Olhe para mim. No grafite, os átomos formam hexágonos. No diamante, os átomos formam tetraedros. E esse arranjo, essa geometria diferente, faz com que o grafite e o diamante tenham propriedades diferentes. Por exemplo, grafite conduz corrente, diamante não conduz. Como eu te disse, o diamante e o grafite são 2 variedades alotrópicas naturais. Existem 2 que são artificiais. Você já deve ter ouvido falar o chamado grafeno e o chamado fulereno. Mas isso a gente vai falar mais quando a gente for falar de ligações químicas e de termoquímica. Esse caso especial, ele é fundamental. O que a gente está fazendo aqui no Gabarita? Eu estou pegando coisinhas pequenininhas, estou te contando, e essas coisinhas pequenininhas elas vão se encaixando, para que conceitos mais difíceis possam ser aprendidos por você. Mas por agora é só. Um forte abraço.